Graça e paz do nosso Deus esteja conosco nessa manhã, amém? Gostaria de compartilhar com todos que aqui estão e que a gente começasse a construir um raciocínio através desse tema de humildade e serviço, a partir da seguinte realidade que nós vivemos. O que a gente mais vê hoje em dia é pessoas querendo subir na vida, né? Pessoas buscando ser o primeiro em tudo, buscando ter uma boa posição social. E ideias semelhantes a essa são uma obsessão, infelizmente, que a humanidade às vezes estimula, né? Muitas vezes estimula. E isso vai inversamente, né, e diretamente contrário à ideia que Jesus propõe. O que a gente pode pegar de exemplo no próprio provérbio de Jesus, que diz assim, se você quiser abrir em Marcos 9:35, esse provérbio ele propõe uma inversão. E diz assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Como que nós vamos explicar isso para uma sociedade que estimula as pessoas a buscarem o primeiro lugar, estimula as pessoas a conquistarem algo a qualquer custo, estimulam as pessoas a passarem por cima das outras, buscando os próprios interesses? Parece ser difícil, não é mesmo? Mas essa inversão que Jesus propõe, ela é totalmente proposital e totalmente fácil de nós desmitificarmos, né? Tirarmos toda essa dificuldade que temos diante dessas preposições sociais que nós vivemos. Em Lucas 9:48, também diz assim: aquele que dentre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Olha só, você imagina as pessoas que estavam ouvindo isso naquela época, elas deveriam estar achando bastante confuso, né? Assim como hoje, naquela época, as pessoas valorizavam quem tinha mais posses, quem se posicionava superior na sociedade, né? E Jesus, na sua humildade, na sua servidão, com o propósito com que ele veio, ele mostrou para aquela sociedade, para aquele povo, de que era preciso ser o menor. E hoje nós vamos falar sobre isso. Humildade e serviço sendo o oxigênio da igreja. Por que o oxigênio da igreja? É algo fundamental para a nossa organização. Nós somos um organismo vivo e precisamos desse oxigênio. Precisamos respirar humildade, precisamos respirar serviço, precisamos estar disposto a servir. Primeiramente, precisamos de humildade para entrar no reino, não é mesmo? O que vai motivar a nossa conversão? Confessar Jesus como Senhor e Salvador. E por trás disso, existe uma virtude chamada humildade, que nós vamos desenvolvendo e construindo esse raciocínio de que nós precisamos de algo para ser salvo, precisamos de algo para conquistar a vida eterna. E esse é a conversão, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então a nossa humildade começa aí, a partir do momento que nós proclamamos isso. E com certeza, essa mesma humildade, ela deve permanecer em nós, sendo cada vez mais aumentada na nossa caminhada cristã. Não é porque eu já aceitei ao Senhor, que aí eu esqueço que eu dependo do Senhor. Então, a nossa humildade é algo constante e até mesmo progressivo, pois nós percebemos ao longo da jornada que cada vez mais não somos nada. Precisamos nos colocar na menor posição,
que é a nossa posição, para que Jesus, para que Deus seja exaltado. Acabamos de cantar: exaltado seja Deus. Então, para que Ele seja exaltado, nós precisamos diminuir, negar a nós mesmos. Então, humildade para entrar no reino e permanecer no reino, isso é fundamental. Ser o último, ser o servo, ser humilde, ser o menor, parece algo negativo, mas dentro da igreja, dentro das características de um cristão, isso é muito louvável. São meios de entrar no reino da graça, graça de Jesus, graça de Deus. Nós somos salvos através da graça. Se somos salvos pela graça e já confessamos isso, a humildade tem que ser algo automático em nós. E através disso permanecemos sempre nos diminuindo cada vez mais. Humildade também nos ajuda no nosso comportamento. Seja o comportamento organizacional nosso, ou o comportamento que nós temos por aí afora. Humildade muitas vezes pode ser enxergado pelo mundo como aquela pessoa que está sempre quieta, que não esboça muitas palavras, uma pessoa que não tem muitas posses. E isso é um conceito muito errado. Então, humildade é sim uma virtude que deve balizar os nossos comportamentos. Você imagina só uma pessoa que realmente cultiva a humildade dentro de si, ela vai ter muitos frutos do Espírito, seja um amor para com o próximo, seja na preocupação com o próximo, seja no altruísmo, né, não sendo redundante, mas que a humildade ela vai balizar todos os outros frutos do Espírito, que através dela nós vamos conseguir inclusive ter mais paz interior, porque nós vamos reconhecer as nossas fraquezas. Se você for ver o significado de humildade, segundo o dicionário, é o seguinte: é a virtude que consiste em conhecer suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Então, a partir do momento que nós cultivamos humildade, nós vamos ter ações de graça, ações coerentes para que nós fomos chamados. Nós temos um chamado em Cristo Jesus, neste reino da graça, e a humildade deve balizar todas as nossas atitudes. Humildade também é a solução para os nossos problemas de hierarquia. Imagina só um mundo que é movido por questões hierárquicas, que às vezes são até impostas, seja no trabalho, seja em formas de governo, até mesmo, vamos imaginar, nas denominações, que dentro de uma estrutura existem uma hierarquia que muitas vezes não funciona. Uma hierarquia que não é fundamentada nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Porque a partir do momento que nós temos a humildade como princípio, nós sabemos que só existe um Senhor e o restante são servos. Quando nós reconhecemos isso, nos colocamos prontos a servir, nos colocamos no último lugar, nos colocamos como o menor de todos, aí sim nós vamos estar exaltando o nome de Jesus, o nome do nosso Deus. Ele é o único que merece, é o único que está acima. Então, se nós reconhecemos isso, a partir do momento que nós reconhecemos, estamos todos juntos, prontos para servir. E isso sem exceção. Precisamos estimular isso uns aos outros. Não existe diferença, não existe maior nem menor, se nós nos posicionarmos sempre de acordo com o conceito de humildade. Então, a nossa posição é a posição de servir. Servir ao Mestre, o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Um só Senhor, gostaria de enfatizar isso, um só Senhor, e nós como servidores desse Senhor.
Então, para ser aceito por Deus, precisamos nos humilhar perante Ele. Isso é fundamental e essencial. Precisamos deixar o nosso eu de lado. Abra lá em Tiago 4. Tiago 4, versículos 6 a 10. Tiago 4, do 6 a 10 diz assim: Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E olha só nesse último versículo aqui: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, o que compete a nós? O que compete a nós é nos humilharmos na presença do Senhor. E o reconhecimento vem do meu irmão, o reconhecimento vem do meu patrão, reconhecimento vem do meu próximo? Não, nada disso. Porque a palavra diz, e o Senhor vos exaltará. Então, o reconhecimento vem do nosso Deus, a quem nós estamos servindo. Então, não espere reconhecimento das pessoas. Até porque, se você está esperando reconhecimento, você já está desviando do foco da humildade. Porque fazemos isso reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo que existe um Senhor que merece a nossa servidão. E assim, Ele vai nos exaltar. Então, não espere reconhecimento. Outra lição que nós tiramos disso: para viver bem com os irmãos no reino, é preciso ser humilde. Esta é uma norma de etiqueta básica. A partir do momento que nós reconhecemos isso, nós não vamos desfazer do irmão, nós vamos valorizar o irmão que está ao nosso lado, valorizar a importância de cada um que está aqui presente. Então, é uma norma de etiqueta básica para que nós tenhamos um bom relacionamento dentro do reino. Então, o comportamento dentro da igreja não dá lugar para pessoas que buscam um lugar de honra, pois nós vamos estar sempre no lugar de servidão. A atitude vai ser sempre dependendo primeiramente de mim. Nunca apontar o dedo esperando, não, eu não vou fazer porque o irmão não faz. Parta isso de você. Está precisando que seja feito? Como que eu posso ajudar? Eu vou fazer. Se todo mundo pensar assim, com certeza o fardo vai ficar mais leve, nós vamos ter um relacionamento muito melhor uns para com os outros, e com certeza ações de graça vão ser constantes no nosso meio. Humildade e serviço realmente são o oxigênio da igreja. A partir do momento que nós começamos a pensar nessas coisas que nós estamos refletindo, e que isso depende de cada um de nós vamos ver que isso é fundamental para um bom desenvolvimento do corpo de Cristo. Isso é fundamental para desenvolvermos a nossa caminhada rumo à eternidade. O ministério cristão é lavar pés. Jesus, nosso grande exemplo, naquela ocasião em que ele lavou os pés dos discípulos, mostra isso. Imagine só o mestre lavando os pés dos seus discípulos. Que grande exemplo de humildade e de servidão. Se Jesus estava nessa posição, quem somos nós para não fazermos o mesmo? Será que somos melhores? Com certeza não. Se já aceitamos caminhar com Jesus, sabemos que não. Sabemos que dependemos dele e por isso temos que estar dispostos a servir com humildade.
Estamos aqui para servir e não para ser servidos. E aí nós vamos entrar no texto lá de Filipenses, e já vamos caminhando para a conclusão. Abra lá em Filipenses 2, nós vamos ler a partir do versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, a partir do verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um ou os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós mesmo o sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então aqui deixa claro, Jesus vindo como Deus encarnado, passando por todas essas aflições, ele não deixou de cumprir com o plano de Deus. Ele não deixou de cumprir com essa humildade, com esse ministério de servidão. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens, e reconhecido em figura humana. Então Jesus, como uma figura divina, representando Deus, deixou isso tudo de lado e se fez como nós. Olha que grande exemplo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Veja só que junto com a humildade, junto com esse nosso passo de se humilhar perante o Senhor, vem o quesito obediência. Caminham juntos, humildade e obediência, conforme o exemplo de Jesus. Versículo 9. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Mais uma vez aqui a gente percebe o quê? Que a exaltação vem de Deus, porque Deus o exaltou, Deus exaltou a Jesus. Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, qual que é o resultado da nossa humildade e servidão? Qual que é o resultado da nossa humilhação perante o Senhor? Qual que é o nosso resultado do nosso ministério de lavar pés aqui nessa terra? É que seja exaltado o nome do nosso Deus. Que, como diz no versículo 11, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que importância que nós temos aqui nessa terra. Nós, como seguidores de Jesus, precisamos ser humildes, estar dispostos, prontos a servir, para que essa tarefa, para que o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor Jesus, chegue a todo canto dessa terra, para que Ele seja exaltado, para que todos cheguem ao arrependimento. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Para isso, precisamos cultivar essa virtude de humildade em nós. Que nós possamos, nessa manhã, meditarmos nisso e refletirmos que se aqui estamos, e se aqui Deus nos permitiu estar, porque é através da graça do nosso Deus, precisamos render ações de graça, precisamos servir ao nosso Deus com humildade. Que Deus esteja conosco, nos fortalecendo, nos dando esse espírito de humildade, para que possamos servir uns aos outros. Conceito tão importante, tão valorizado na palavra do Senhor, servir uns aos outros. Que possamos ter esse pensamento e buscar cada dia mais servir ao Senhor, porque sem humildade e sem serviço, com certeza, nós não vamos alcançar a vida eterna. Que Deus nos abençoe.